Fabrício, vem para cá, aplauda o Senhor bem forte. Pastor Fabrício é um amigo de longos anos, aproximadamente uns 10 anos a gente se conhece. A Fernanda estava grávida da Laura ainda quando a gente se conheceu. É um cara que está revolucionando o estado do Ceará, revolucionando Fortaleza. Quando você for a Fortaleza, passear lá, você tem que conhecer a Comunidade das Nações lá de Fortaleza. Eu tive o prazer de estar lá algumas vezes e está arrebentando. É uma referência para nós. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Deus te abençoe, meu irmão. Paz. Fiquei entusiasmado com essa apresentação, irmão. Graça e paz para você, sobre a sua vida. Muito bom estar aqui mais uma vez. Eu acho que eu estive aqui um ano, se eu não me engano, um ano atrás, por aí, um ano atrás. É muito bom rever pastor Emerson, pastora Fernanda Brum, amigos. Nós temos uma aliança com eles mesmo, assim, é muito bom ter gente para a gente caminhar junto, e é muito bom estar aqui com vocês. Eu acabei de ter um filhinho, né? Foi quarta-feira, né? Nasceu o Beni é o meu terceiro filho, né? E nasceu com 49 centímetros e 2 quilos 260. Eu estou sem dormir 3 dias, mas estou feliz. Gorfado, mas estou feliz, né? E assim, é uma alegria. Para você ter uma ideia, o meu filho mais novo tinha 17 anos, o mais novo. E eu fiquei 17 anos sem ter filhos. E de repente, não sei, a cegonha foi lá em casa. Deus quis assim, Deus nos surpreendeu assim. Eu já achava que daqui a 10 anos ia estar só eu e a minha esposa em casa, mas daqui a 10 anos vou ter um filho de 10 anos, né? Mas Deus faz isso com a gente, né? Ele de repente, mas eu já vi a mudança que fez dentro de mim, assim, olhar aquele bebê lá em casa outra vez, o que faz com a nossa alma, com o nosso coração. Então eu estou muito feliz de estar aqui, e muito feliz nesse tempo de imersão, mergulhados aqui. E eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso. Tem sido para você. Você vai levar, vai marcar a sua vida, no nome de Jesus. Nesse tema, né, nessa ênfase de a gente viver mergulhado, né, a gente viver submerso nas coisas de Deus, eu acho que a alegria tem uma ênfase muito grande nisso, a alegria do Senhor. Para viver mergulhado, a gente tem que entender que a alegria no Senhor, ela pavimenta o caminho para a intimidade. A Bíblia diz que a gente deve se deleitar no Senhor, ter prazer. No livro de Salmos diz: tu, ó Jacó, se alegrará no Deus da sua salvação. Várias vezes repetido no livro de Salmos, principalmente, esse poder da gente ser alegre em Deus, da gente ser feliz no Senhor. Deus é mais exaltado quando nós nos alegramos nele. Ele é mais exaltado quando nós nos satisfazemos nele, quando dentro do nosso coração existe prazer em estar com ele. No nosso mundo, principalmente no mundo da América do Sul, a gente meio que não entendeu isso. A nossa visão de quebrantamento, ela foi muito retirada do Antigo Testamento, e é interessante que as pessoas, elas se aproximam de Deus sempre sobre a ênfase da vergonha, sobre a ênfase da falta. Parece que está sempre faltando algo quando você se aproxima. Esse complexo de Adão, que é esse complexo de nudez, de inadequação a Deus, desse sentimento de que, de alguma maneira, eu tenho um déficit quando eu entro na presença de Deus, faz com que as pessoas sempre, elas se aproximem de Deus, parece que quebrantados, assim, sem alegria, sem satisfação. Elas
já começam as orações, Senhor me perdoa, não tem nem espaço para glorificar, para adorar, porque sempre existe um peso, sempre existe uma amarra, sempre existe de alguma maneira, como se estivesse faltando algo diante de Deus. Eu quero dizer para você que a proposta de Deus para você é você ter a mesma intimidade que Jesus tinha com Ele. A proposta de Deus para você é um prazer infinito. O meu curso secular, eu fiz sociologia, então eu gosto de analisar sociologicamente as pessoas. Eu sou um observador, e eu às vezes olho em cultos onde a presença de Deus é manifesta, assim, sabe? E a presença de Deus vem. E é interessante como o brasileiro, geralmente, quando a presença de Deus vem, parece que ele está comendo pimenta, né? Assim, ele começa a fazer aquelas caras. A cara feia, quem sabe o que eu estou falando aqui? Assim, é uma cara, parece que está sendo maltratado, parece que alguém está vindo dando uma varada na hora. Não, irmão, é o Espírito. Você não está sendo maltratado, e isso fala muito. Parece que isso é uma brincadeira, mas fala muito da nossa cultura espiritual. Fala muito da maneira com que nós nos aproximamos de Deus. A nossa força, deve ser a alegria. A alegria tem que pavimentar o nosso dia a dia com Deus. A satisfação, o gozo de estar com Deus. E hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre ter acesso continuamente à presença de Deus a partir do gozo do Espírito. Assim, é importante a gente entender isso, porque a alegria tem faltado muito aos cristãos. A gente atende muito, e já por amostragem a gente já vê, já entende que muito na igreja se tem faltado alegria. As pessoas, elas sorriem, mas elas não são alegres. A gente vê cristãos, eles estão tensos, eles repetem o que o mundo está fazendo, o nervo deles estão à flor da pele, o senso de adequação e a flexibilidade está cada vez menor. As pessoas não conseguem se comportar quando as coisas lhe fogem aquilo que elas planejaram. Por mais que a gente insista e diga para nós mesmos que nós não temos expectativas altas nas pessoas, as pessoas têm expectativa demais, elas superestimam o que faltam e elas subestimam o que têm. Elas não conseguem compreender porque a vida tem sido do jeito que é, e isso faz com que a irritabilidade das pessoas é muito grande. Você vê isso no ambiente de igreja. Eu pastoreio igrejas há 23 anos, e o povo da igreja era para ser mais pacífico, para ser mais temperante, mas a gente vê que as pessoas estão irritadas. Elas colocam ênfase demais no erro alheio. Por quê? Porque lhe falta alegria, e falta gozo no Espírito. O ensino do Evangelho de Jesus tem a ver com alegria. A alegria é ênfase no ministério de Jesus, querido. Lá no livro de João, capítulo 15, verso 11, Jesus diz assim: tendo-vos dito isso, ou seja, eu tenho ensinado vocês, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Ouça, primeiro Jesus diz: olha, o meu ensino tem que criar dentro de você uma alegria. E ele diz, e essa alegria primeiro tem que ser permanente, ela tem que ser contínua, e segundo, ela vai ser completa, ela não vai ser superficial. Irmãos, é claro que os discípulos tinham muita alegria, e uma alegria independente das circunstâncias. O apóstolo Paulo, preso lá em Roma, ferido, machucado, ele escreve para os filipenses, e ele diz: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele não está dizendo para você sorrir, ele está dizendo para você celebrar. Ele não está dizendo para você, a palavra regozijar são a conjunção de duas palavras no grego. A palavra alegria, que é a palavra chara, que também pode ser traduzida por graça, e a palavra erostóis, que significa lavar-se.
é você se lavar com alegria, e que também é traduzido por soluço. Então, regozijar, soluçar é quando você começa é inexplicável, você não consegue se conter, e aquilo vai repetindo, repetindo, e essa é a alegria que está proposta para você. A alegria é tão importante para Jesus, que no livro de Hebreus, capítulo 12, a Bíblia diz que ele sofreu tudo o que ele tinha que sofrer, pela alegria que lhe estava proposta. Jesus não sofreu por acaso, ele sofreu porque tinha uma alegria proposta a ele. Segundo Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu transbordo de alegria nas tribulações. E eu não vou falar apenas sobre isso, mas eu aprendi na vida que a alegria se mantém de duas formas. Primeiro, com maturidade, né? Para se manter a alegria precisa de maturidade, e maturidade tem a ver com o nosso ponto de referência é Deus. Por exemplo, no Salmo capítulo 2, a Bíblia diz que os gentios se levantam contra o Senhor, os homens planejam a destruição do Senhor e do seu ungido. Aí no verso 4 diz assim: mas o Senhor se rirá deles. Maturidade é o que? É rir das infantilidades. As coisas que você se irrita, Deus está rindo. As pessoas ao seu redor, de repente aquela pessoa faz aquela coisa estúpida, e você se enche de ódio, e era para você rir. Era para você dizer assim: nossa, que infantil. Não, olha que imbecilidade. Olha, esse senso de humor tem a ver com maturidade, não olhar a vida tão duramente, tem gente que é tenso demais, tem gente que não é leve, não é gracioso para compreender os acontecimentos da vida, e o tempo todo interpreta a vida com muita dureza, com muita rispidez, e o que acontece, isso é falta de maturidade. Se tudo te irrita ao seu redor, é falta de maturidade. Se a pessoa faz algo imaturo e te irrita, é porque você é tão imaturo quanto a pessoa que te irritou. Irmão, só as pessoas que ainda não chegaram no ambiente de maturidade é que não entenderam ainda que existe muito ao nosso redor que apenas tem que gerar sorriso em nós. Quando o inimigo se levantar, sorria, porque o Senhor está preparando a sua vitória. Quando, irmão, o diabo levantar uma pessoa, sorria, porque você está sendo filmado pelo céu, e em breve a mão do Senhor virá para sobre você. Alguém aí se manifeste nessa noite e celebre ao Senhor. Alegria tem a ver com maturidade, né? Deus é maduro, e maturidade tem a ver com manter a sua alegria, primeiro, pelo comportamento social adequado. Então isso mantém sua alegria. Se preocupar no que falar, eu não vou me aprofundar nisso, porque você sabe disso. Segundo, um comportamento moral adequado mantém a alegria. A Bíblia diz que o justo fazendo justiça será alegre. A Bíblia diz que, falando de Jesus, o salmista, ele dizendo: porque odiastes a iniquidade e negastes a perversidade, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus amigos. Irmão, quando você vive correto, você mantém a alegria. Quando você ama a justiça, quando você não negocia princípios, quando você, irmão, tem a sua consciência, quando você deita na cabeça, quando você olha para o espelho e fica feliz com o ser humano que você está se tornando, quando você ama a justiça, a Bíblia diz bem-aventurado, ou seja, Macários no grego, feliz é aquele que busca a justiça, que ama a justiça de Deus, porque eles serão fartos. Eu quero dizer para você que isso, maturidade é manter a sua alegria a partir do comportamento moral, mas maturidade é manter a sua alegria a partir de um comportamento emocional adequado. A Bíblia diz no livro de Neemias, que Neemias, depois de reconstruir os muros de Israel, ele, obviamente estava todo mundo cansado, muito estresse, muita tensão emocional, e
e ainda os inimigos respiravam ameaça de morte, gente querendo destruir a Neemias e a pequena Israel que voltou do cativeiro. E quando Neemias viu que o conteúdo emocional das pessoas começou a cair, ele olhou para a turma e disse: vamos fazer uma festa. Mas peraí, Neemias, os inimigos estão ao redor. Não, vamos fazer uma festa. Mas por que uma festa? E ele diz lá em Neemias capítulo 8, verso 10, diz assim: e disse-lhe mais: ide, comei gorduras, bebei doçuras, enviai porções ao que não tem. Portanto, não vos entristeçais, celebrai, porque a alegria do Senhor a nossa força é. Sabe o que Neemias estava dizendo? Ele estava tendo maturidade emocional. Irmão, tem hora que, sabe, aquela vidinha do videogame vai abaixando, né? Tem hora que o nosso conteúdo emocional, você precisa se conhecer. E quem não tem maturidade acha que é invencível. Quem não tem maturidade acha que, não, eu seguro, não, eu sou forte. E se você não entender que existem horas de celebrar, tem hora de procurar amigos, tem hora de fazer algo que você gosta, sair para comer bem, fazer alguma coisa para erguer, isso é maturidade. Então se mantém a alegria por maturidade. Eu não vou falar muito sobre isso, mas eu quero falar sobre a segunda forma de manter a alegria. Se mantém a alegria com profundidade. Profundidade. Sabe, uma árvore, quando ela vai crescendo, ela não apenas cresce para cima, ela cresce para baixo. E as suas raízes, elas estão buscando umidade. E quanto mais ela vai envelhecendo, a árvore vai rompendo a terra buscando umidade. E nessa umidade, ela toma para si aquilo que é necessário para manter a sua força, para manter a sua beleza. Eu preciso de profundidade. E é isso que muita gente não compreende, que para manter a alegria precisa de profundidade, precisa de estar em Cristo, irmão. Você é cristão, então o fundamento da sua alegria é Jesus. Irmãos, isso é importantíssimo, porque muita gente esquece das riquezas insondáveis da sua salvação. Muita gente não medita. Hoje a gente não faz isso porque é um problema de logística, mas no Novo Testamento, toda vez que a igreja reunia, ceava. Toda vez. Não havia uma reunião da igreja sem cear. Por quê? Profundidade. A cada vez que a igreja se reunia, ela tinha que pensar a respeito da beleza, da grandeza, da majestade da salvação, do tamanho do sacrifício de Jesus. Eu quando estava orando por avivamento na minha vida, eu passei 6 meses tomando ceia todo dia. Todo dia eu acordava pela manhã e eu tomava ceia. Aquilo foi me transformando, me mudando por dentro. Sabe, esse pensamento contínuo a respeito da riqueza da nossa salvação. Hoje a gente vê cristão depressivo porque não pensa a respeito da eternidade, não pensa a respeito da oportunidade que você tem de hoje estar aqui, recebendo a palavra, adorando a Deus. Deus te escolheu, irmão, Deus te separou, às vezes no meio da sua família, para ser luz, para ser bênção. Ele te tirou de lá de onde Ele te tirou, porque Ele te ama. Você tem um Cristo para amar, você tem, irmão, a eternidade para celebrar. E Deus ama tanto você, porque se você morrer, ainda depois Ele vai ressuscitar o seu corpo, para você viver eternamente com Ele. Alguém celebre aqui ao Senhor, celebre a sua salvação. Há algo poderoso. Profundidade. Eu mantenho a minha alegria, profundidade em Cristo. Irmãos, Davi, devido aos seus erros, seus pecados, um certo momento ele perdeu a alegria da salvação. Em Salmo capítulo 51, ele ora pedindo, Deus, volta-me a dar a minha alegria da salvação. Tem gente que perdeu a alegria da salvação. Tem gente que esse sentimento, esse comportamento de irritabilidade, essas pessoas que o tempo todo estão furiosas com a vida e são cristãos, eles perderam a alegria da salvação. Perderam a satisfação em Cristo Jesus. Isso é profundidade. Profundidade. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele
ele diz que quer vivamos ou quer morramos, a gente vive e morre para o Senhor. Tudo nosso é de Jesus. A nossa vida é de Jesus, a nossa mente é de Jesus, a nossa família é de Jesus, as nossas posses são de Jesus, irmão, a nossa esperança é de Jesus. Não existe nada mais poderoso e mais superior do que a sua salvação em Cristo Jesus. É por isso que o profeta podia dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que falta vacas no curral, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Eu amo meu Deus e Ele é por mim e eu sou por Ele. Essa profundidade, alegria. Em Isaías 12:3, o profeta diz: olha, com alegria eu vou tirar águas das fontes da salvação. Eu vou tirar água para mim das fontes da salvação com alegria. Alegria no espírito. Profundidade traz alegria, irmão. Havia um ensinador no início do século XIX, chamado Walton Wilson. Ele foi professor em Oxford. Ele era um homem catedrático, ele era pastor também, mas era um homem de alto gabarito, intelectual, acadêmico. E ele pregava como ninguém, ensinava como ninguém, só que não tinha subproduto seu ministério, não chegava a lugar nenhum. E um dia ele triste, ele foi procurar um pastor amigo dele, um homem simples, e ele disse assim: rapaz, eu não sei, eu me preparei a vida toda para fazer o que eu faço, e não tem resultado o que eu faço. E o amigo dele diz assim: olha, deixa eu perguntar alguma coisa, você precisa do Espírito Santo para alguma coisa? E ele refletiu, ele disse: não, eu não preciso do Espírito Santo para nada. Eu preparo sozinho, eu faço tudo que eu faço sozinho. E o amigo dele diz assim: pense sobre isso, porque eu acho que é isso que falta. E naquela noite, ele foi dormir, ele teve um pesadelo imenso, e ele acordou, e veio uma voz do céu, diz: te falta alegria no Espírito Santo de Deus. E ele se derramou diante do Senhor e disse: Senhor, que eu quero a alegria do teu Espírito. Ele se transformou no maior ensinador da costa oeste dos Estados Unidos, nos anos de 1900. George Miller, que foi um grande pregador da Europa, ele tinha multidões de até 15 mil pessoas na Inglaterra para ouvi-lo, e ele ficava sentado, e as pessoas ficavam esperando, e ele dizia: enquanto a alegria do Espírito não vem sobre mim, eu não começo a pregar. É um homem que dependia da alegria, e às vezes 15, 20, 30 minutos, as pessoas esperavam, e ele ficava: alegria venha sobre mim, alegria venha sobre mim, alegria venha sobre mim. Irmão, quem sabe você está trabalhando sem a alegria do Espírito, quem sabe você está, irmão, fazendo o seu ministério sem a alegria do Espírito, quem sabe você é um empresário que não está colocando alegria no Espírito no que você faz. Hoje eu vim aqui para declarar que o óleo de alegria vai vir sobre a sua cabeça, e você vai viver na graça e no poder de Deus. John Wesley era apenas um pastor jovem tentando crescer na vida, tentando fazer o seu ministério crescer, e ele não tinha sucesso. Então ele foi para os Estados Unidos porque ele queria ouvir Moody pregar. Moody era o grande pregador de Chicago que arrastava multidões. Ele diz: tem alguma coisa nesse homem que eu quero. E no caminho da Inglaterra para os Estados Unidos, o navio que ele estava era um navio quase afundou, e o piloto se desesperou, e no meio do navio tinha um grupo de pessoas que ele conheceu, eram os moravianos. Os moravianos eram bem fraquinhos, irmãos, eles só oraram 100 anos, 24 horas por dia. 100 anos, 24 horas por dia. E eles estavam lá, e no meio da tempestade, ele viu as crianças sorrindo, os pais olhando para as crianças, sorrindo, louvando com alegria, e ele desesperado, de minha vida vai acabar, e ele sorrindo com alegria. Naquele dia ele disse: naquele dia eu me converti ao gozo do Espírito, eu me converti à necessidade da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Não faça nada na vida sem que o gozo do Espírito enche
enche a sua alma. Não pregue sem que a alegria do Senhor enche a sua vida. Hoje aqui, meu irmão, eu vim pregar que o fogo da alegria de Deus vai encher a sua alma para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, em nome de Jesus. A alegria no Espírito, alegria no Espírito. Eu provei isso, irmãos. Quando eu pastoreava nos Estados Unidos, antes um pouco de eu conhecer o pastor Emerson, a pastora Fernanda, um dia meus pais pediram o meu carro emprestado, estavam lá visitando. Eu emprestei meu carro e meu pai e minha mãe foram algumas esquinas e um carro bateu, a minha mãe morreu na hora, meu pai foi para a UTI e a minha vida virou. Naquela mesma hora meu filho teve um problema, foi parar no hospital. Então eu estava com um filho dentro de uma bolha no hospital, uma bolha, literalmente uma bolha de plástico. Eu fui fazer o velório da minha mãe e eu estava com meu pai no hospital. E a gente é forte nessas horas, né? Você vai lá e eu consigo, e muito duro para mim. Eu continuei pastoreando, eu pastoreava 2 igrejas ao mesmo tempo e ainda dirigi um seminário. Eu continuei firme e pregando, dizendo: Deus é poderoso, Deus é grandioso. E as pessoas, olha como o pastor é cheio de Deus, olha como o pastor. Passou alguns meses, irmão, eu caí numa depressão, que eu não queria sair do quarto, eu queria desligar a luz e ficar no escuro o tempo todo, e eu não queria ver gente, assim, para mim, irmão, o capeta e crente era a mesma coisa, eu não queria ver crente de jeito nenhum. Eu entrei para o quarto e eu assim, me entristeci, eu não queria viver, e um dia eu recebi a visita de um pastor amigo que veio de Pompom, e ele veio me ver. Um homem que eu tenho uma grande estima. Para mim, a voz de Deus, a voz que sai da boca daquele homem é como a voz de Deus. E eu pensei que ele ia lá me abraçar e me chorar comigo. Ele olhou, chegou perto da minha cama, olhou para mim e disse assim: existe um imperativo de Deus sobre a sua vida. Seja feliz. Levante dessa cama e seja feliz. Eu falei: pô, pastor, não sabe brincar, não brinca, né? É fácil dizer, eu estou tentando. Levanta na cama, é um imperativo. A voz do céu, saiu a voz do céu. Não existe opção para você a não ser feliz. Não existe. Irmãos, eu ouvi aquilo, mas como é que eu faço aquilo? Ele disse para mim: olha, você vai se levantar nos próximos dias, e você vai andar, e você vai dizer: eu recebo a alegria do Espírito, eu recebo. Aí ele disse assim: e você vai começar a rir. Como é que é? Ele falou assim: não deixa ninguém ver, porque vai parecer ridículo, mas você vai começar a rir. E eu comecei a fazer aquilo. Eu recebo a alegria do Espírito, eu recebo a alegria do Espírito. Eu olhava, ninguém estava em casa. Eu recebo a alegria do Espírito. Passou alguns dias e eu fazendo aquilo. E um dia, irmão, eu dizendo: eu recebo a alegria do Espírito, eu recebo a alegria do Espírito. Foi como um choque do céu viesse sobre mim, tão poderoso que eu caí no chão e eu ri 1h30 sem parar. Irmão, daquele dia eu me levantei para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Deixa eu dizer para você: você precisa da alegria do Espírito. Sem a alegria do Espírito nós não somos ninguém. Sem a alegria do Espírito nós não caminhamos. Sem a alegria do Espírito a gente não vive. Alegria do Espírito, irmão. Alegria do Espírito. Irmãos, oração é uma fonte de alegria. Na verdade, oração não, a resposta da oração é a fonte de alegria. Jesus disse assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Ele diz: peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ou seja, Jesus está dizendo assim: apenas na oração respondida a sua alegria é completa. Claro, claro. E às vezes, irmãos, eu fico pensando a respeito de orações que a gente faz e que já foram respondidas, né? Tipo a oração de Isaías, capítulo 61,
que o profeta diz: ah, se abrisses o céu e fendesses e descesses. Eu penso essa oração é linda, eu já repeti muitas vezes na minha vida. E quando a gente não verbaliza isso, a gente pensa isso. Abre o céu, Senhor. Desce, Senhor. Abre o céu, Senhor. Mas Jesus, querido, quando foi ser batizado por João Batista, está lá em Marcos capítulo 1, lá no verso 9, e ele submeteu, João diz: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. E ele submete, no verso 10 diz: e logo que saiu da água, ele viu os céus abertos. Irmãos, aconteceu algo quando Jesus saiu do batismo, os céus abertos. Eu quero abrir um parênteses aqui. Sempre existe algo na sua vida para que você submeta, para que esse céu dentro de você se abra. Jesus faz isso, o céu se abre. Entenda, Spurgeon diz que naquele dia o céu se abriu e nunca mais fechou. Nunca mais fechou. Quando Jesus está lá em João capítulo 2, e Filipe vai lá e chama um amigo dele chamado Natanael, e diz: Natanael, achamos aquele do qual diz Moisés e os profetas, Jesus de Nazaré. Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz: vem e vê. E quando Natanael chega, Jesus olha para ele e diz: eis aí um judeu em quem não há dolo. Você me conhece? Ele diz: sim, eu te vi quando você estava debaixo daquela figueira. Natanael diz: vejo que és profeta. E Jesus diz: você se impressionou com isso? Olha a consciência. O céu se abriu para Jesus e ele começou a agir debaixo da consciência do céu aberto. É uma consciência, uma maneira de pensar. Jesus olha para Natanael e diz assim: em verdade te digo, que você vai ver o céu aberto sobre o Filho do Homem. Ele não diz que o céu vai se abrir, ele diz: você vai ver, porque já se abriu. Você vai ver o céu aberto e anjos subindo e descendo. O que Jesus estava fazendo? Era simplesmente agindo debaixo da consciência de um céu aberto. A consciência do céu aberto é algo poderoso demais, irmão. E quando a gente ora, quando a gente tem ignorância a respeito daquilo que a gente já tem, a gente ora por aquilo que a gente já recebeu, e não há alegria nisso. Eu tenho nesse tempo tentando destilar a minha maturidade, e quando eu entro na presença de Deus, eu tenho orado muito menos em quantidade, assim, eu tenho demorado para falar as coisas com Deus, assim, eu paro, eu penso. A Bíblia diz: não sejam muitas suas palavras quando você se aproximar de Deus. E eu penso, porque eu penso, rapaz, já chegou um momento da minha vida de eu ter maturidade na oração. Já chegou um tempo na minha vida de eu não orar por aquilo que eu já tenho, de eu pensar: opa, quando eu vou pedir algo, não, Senhor, isso já me deu. Eu vou pedir outra coisa, não, isso só falta eu identificar, só falta eu achar, mas já foi declarado. E muitas vezes, se você for com mais maturidade para a oração, você vai passar mais tempo agradecendo do que realmente pedindo. Porque deixa eu dizer algo para você, aqui eu vou ser bem econômico, tá bom? 80% das coisas que você está pedindo, Deus já te deu. Falta apenas a identificação dessas coisas que estão ao seu redor. Irmãos, se nós orarmos por aquilo que já temos, nós perdemos a alegria por não receber. No exemplo que eu dei, os céus estão abertos, isso é o princípio do acesso. Estão abertos. Na maioria dos cristãos, o céu que está fechado é o céu que está entre as duas orelhas. É a mentalidade. Celebre a Deus aí, dê uma salva de palmas ao Senhor. Irmãos, a gente não ministra aquilo que Ele já nos deu, nós ensinamos a apropriar. A gente não, sabe, às vezes a gente está: eu declaro isso sobre você. Isso já foi declarado por Jesus, será que eu tenho mais autoridade que Ele?
E a gente vai, eu profetizo isso. Já foi profetizado por Jesus. Será que o caso de eu profetizar é mais importante daquilo que Jesus já disse que você já tem? O que falta ao cristão é revelação daquilo que ele já tem. Irmãos, olha, isso é importantíssimo. Nós precisamos aprender a nos apropriar. E apropriar tem a ver com revelação. A palavra revelação, a origem dela no grego é uma cortina que se abre. Existem coisas que já são suas, apenas esperando a cortina da sua mente se abrir para você identificar. Quando meus meninos eram pequenininhos, eu ficava atrás de uma cortina com um pezão do lado de fora, e eu perguntava: onde está o papai? Aonde está papai? É claro que eles vinham direto do meu pé. E eu quero dizer para você que hoje Deus está atrás da cortina com toda a sua vitória, com toda a sua bênção, apenas dizendo: cadê o papai? Cadê o papai? Hoje é hora de você identificar aquilo que já é seu, em nome de Jesus. Celebra ao Senhor nessa noite. Irmãos, a identificação e a revelação, para mim, é o que mais falta à igreja hoje. Assim, Jesus está na cruz do Calvário, um ladrão identifica ele como um fanfarrão, o outro identifica ele como Salvador. Identificação tem a ver, irmão, com recompensa. Pessoas que têm mais recompensa na vida cristã são pessoas que têm mais revelação daquilo que têm. Tem mais revelação. Irmãos, olha, é muito importante, ouça o que eu vou falar para você, talvez seja a coisa mais importante da sua caminhada cristã. É muito importante viver com uma consciência atmosférica contínua da presença de Deus na sua vida. Sim. Continuamente compreender que Deus está aqui. Deus está aqui. Você precisa, irmãos, eu quando treinei, porque você tem que se treinar isso, eu treinei muito com o relógio, com o telefone. Muito tempo atrás, eu coloco despertando a cada 5 minutos, aí vai lá e toca, aí treme, e eu disse: Deus está aqui. Deus está aqui. Eu vou treinando a minha consciência, essa consciência carnalizada, a compreender a consciência atmosférica do Espírito de Deus, a compreender o céu aberto, a compreender o acesso, o Espírito do acesso. Irmãos, você tem acesso a todas as coisas celestiais. Irmãos, nós precisamos compreender isso. A presença de Deus é muito importante. É muito importante. Porque o problema da nossa geração é esse, porque a gente às vezes a gente pega algo que é importante, vamos liberar palavras sobre o mundo, mas o ministério de Jesus não é apenas liberar palavras no mundo, é liberar presença. É liberar presença. Olha, a igreja, inclusive a igreja está liberando palavra há muito tempo. Quando eu me converti, a gente liberava palavra, mas a gente não liberava presença. Presença. Irmãos, presença como Charles Finney liberava, que a Bíblia, que a história diz que ele entrava em lugares e de repente as pessoas caíam, arrependidas pelo seu pecado. Não era palavra, era presença. É presença. E presença, ouça bem, presença se libera à medida em que você tem uma consciência contínua dessa presença. Se você não tiver uma consciência contínua da presença de Deus, não dá para liberar aquilo que você não está consciente a respeito disso, aquilo que você não tem revelação a respeito disso. Irmãos, entenda, Jesus era tão consciente da presença de Deus na vida dele, que uma mulher hemorrágica foi lá e tocou, ele parou: opa, se moveu algo no reino do Espírito. Irmão, nós estamos caminhando para essa maturidade, em nome de Jesus, amém? Então, se moveu algo no reino do Espírito. Opa, nesse trabalho, nessa empresa, tem algo se movimentando no mundo espiritual aqui. Essa consciência de Jesus tão profunda, ele diz: saiu de mim virtude. É algo que se pode sentir, que se pode medir, mensurável. Saiu de mim virtude. É uma consciência da presença e do Espírito nele tão grande. Deixa eu dizer algo para você: transferência acontece apenas com pessoas que têm consciência da presença.
Quem não tem consciência da presença, não tem as transferências. O reino de Deus é muito na transferência. Jesus abriu esse princípio, ele diz, olha, quem você impor a mão, vai ser curado. Apóstolo Paulo dizendo, Timóteo, olha, caminha na ousadia que foi te dada por imposição de mãos. Houve transferência para você. Mas quem não tem consciência da presença de Deus contínua, ele não tem os recursos das transferências espirituais. A igreja perde muito quando não entende o recurso da transferência espiritual. Irmãos, isso é uma prática minha. Eu tento tirar coisas dos ambientes que eu estou. Assim, eu estou num ambiente assim, eu quero. Você sabe quando você entra num ambiente em que a bênção está e você tem que tirar daquele ambiente algo para você. Você tem que compreender ambientes. Você tem que compreender. Eu tento tirar das pessoas, transferir. Eu traduzi, o ano passado traduzi o Bill Johnson, irmão, 2 noites, e ele encostava em mim, eu estava traduzindo, eu nunca vi um negócio desse, irmão. Eu traduzia com a boca e eu falava em língua na minha cabeça. Assim, eu traduzia e aí teve um momento lá que ele falou assim, agora você vai orar um pelo outro. Ele colocou a mão em mim assim, eita Jesus. E a gente precisa ter consciência de transferência. Irmãos, eu penso, ouça, o Espírito é algo muito poderoso. Como eu trabalho trabalho, eu trabalho, irmãos, toda hora eu trabalho mentalmente alguma coisa, sabe? Quando eu estou dando um exemplo do Bill Johnson, eu fiz isso várias vezes. Quando o Bill Johnson estava com a mão sobre mim, eu pensava num rio muito caudaloso. Eu pensei assim, tipo cataratas no Niágara, cheio de água assim, e caindo água para um lugar menorzinho assim, e aquela água vinha, e eu, Jesus, essa era a imagem da minha mente, quando ele orava. Eu disse, existe algo, uma transferência acontecendo agora. Quando a gente é consciente da presença, transferências acontecem na nossa vida. Nós precisamos ter acesso às atmosferas, irmãos. Tem hora que eu pastoreio e eu me indigno com a igreja. Eu digo assim, não é possível que você não recebeu nada agora nesse louvor aqui. É impossível que você não foi curado aqui, irmão, né? É impossível. É impossível que hoje aqui o seu quebrantamento não veio. É impossível, porque a gente tem que compreender. Às vezes anjos estão subindo e descendo, e a gente não tem a consciência atmosférica, e a gente perde aquilo que Deus está fazendo. Olha, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. É impossível você estar sobre essa liderança aqui, sobre essa atmosfera profética, e não ter a sua vida transformada. Você precisa ter consciência sobre o céu que você está aqui nesse lugar. Celebre a Deus aqui por esse céu em nome de Jesus. Celebre aqui, porque os céus estão abertos. Alguém faz um barulho aí nessa noite. Os céus estão abertos. Oh, os céus estão abertos. Irmãos, quando a gente não tem consciência do que a gente tem. Você já foi, eu estou dizendo aqui só com os meus irmãos aqui, a rapaziada aqui que já foi quebrado. Quem já foi quebrado, levante a mão aí. Eu não vou dizer quem é quebrado, porque o quebrado é o diabo. Você vai se levantar em nome de Jesus. Mas já foi passar uma coisa no cartão de crédito, falando em língua? Quem sabe essa sensação aqui? Foi. O irmão aqui, ó, sábado, terça, pastor. E você pensa assim, será que vai passar? Aí, para você não passar vergonha, você diz assim, eu não sei se vai passar, porque esse cartão aí, eu esqueci o outro em casa. Mente não, irmão, mente não, viu? Deus está falando ali, ó. Mas deixa eu dizer algo para você. Quando você não sabe o quanto tem, você vai usar menos que pode gastar.
Quando você não tem consciência de quem você é, da sua autoridade, que Jesus te assentou em lugares celestiais em Cristo Jesus, e que o seu cartão de crédito com Deus é ilimitado, irmão. Aonde você passar, vai passar. Se orar por cura, vai ser curado. Se orar por libertação, vai ser libertado. Alguém aí me ajude essa noite, em nome de Jesus. Xerabassorobocorobô. Oh, meu irmão, a consciência da presença de Deus. Quando você não sabe o que tem, quando você não tem consciência contínua do que você é por isso, irmãos, que nós devemos transcender mais. Olha, a cada vez que você transcende, você tem um confronto com a sua identidade verdadeira que está no céu. Tem hora que eu entro na presença de Deus, eu estou ali prostrado, chorando, e de repente Deus me mostra para mim quem eu sou nele. Eu digo, eu não sou esse impostor aqui, eu sou aquela pessoa ali, que Deus está me mostrando que eu sou. Irmãos, quando você transcende, a sua identidade, ela vai sendo apresentada para você toda hora. É por isso que não dá para deixar de transcender, sabe, de pensar, de entrar na presença, de mergulhar. Se você está aqui nessa conferência, porque você quer mergulhar, amém, querida? Irmãos, olha, muito que Deus tem para liberar sobre a sua vida, é liberado pelo reconhecimento. A mulher hemorrágica, como eu disse, ela reconheceu, se eu apenas tocar. Irmãos, essa compreensão, ela solta, libera para a gente viver coisas poderosas. A igreja do Novo Testamento entendeu tanto o poder da atmosfera, que traziam enfermos para a sombra de Pedro curar. Na verdade não era a sombra dele que curava, porque você vai, a sua sombra, ela tem a ver com aquilo que te ilumina. E o que é luz na Bíblia? Luz é saber, é consciência, é revelação. Quanto mais consciência você tem da presença de Deus, mais aquilo que projeta essa consciência vai transformar as pessoas ao seu redor. Quanto mais mais essa luz divina enche você. Jesus disse: cura os enfermos, ressuscite os mortos, purifica os leprosos, expulsa os demônios. E ele diz: vocês receberam de graça, vocês têm que dar de graça. Muita gente não entende a ênfase que Jesus está dizendo. Você recebeu de graça. Você recebeu de graça. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você recebeu de graça. Irmãos, olha, eu vou dizer algo aqui, eu quero que você não interprete mal, ok? Não interprete mal. Mas a minha experiência tem sido que não é o quanto você ora, por mais que a oração seja necessária, mas é o quanto você tem a revelação. Tem gente que ora muito, mas tem pouca revelação, tem pouca compreensão da sua autoridade. Olha, Hudson Taylor, ele, na metade do século XVIII, ele transformou a Índia. Foi o maior missionário, inclusive ainda hoje, ele é o grande mentor, missionário da humanidade. E ele era um homem simples. Ele fez um seminário em que formou milhares de pessoas para evangelizar a Índia. E os seus pupilos, Hudson Taylor era tão simples que ele dormia no meio dos seminaristas, num bunk bed, uma cama em cima da outra, na beliche. Então ele estava numa beliche, e os alunos, começou uma nova turma. Ele era um homem que liberava a presença. Sabe a pessoa que libera a presença? Você vai dar a mão à pessoa, a pessoa já começa a ficar quebrantada. E perguntaram para ele: qual o segredo do poder de Deus na sua vida? Ele disse: a presença de Deus. Presença de Deus. Então os jovens queriam saber como é que era a vida de oração dele. Então ele acordou um dia e separaram os dois rapazes ali e começaram a seguir o Hudson Taylor. Está na biografia dele.
O Hudson Taylor acordou de manhã, ele não orou, pecado mortal. Aí ele começou a andar, foi comer, não orou pela comida. Vai ver que ele orou na compra, né? Almoço, não orou. Aí ele foi dar aula, não orou. À noite foi pregar, não orou antes de pregar. E chegou à noite para dormir. E antes de dormir, querido, ele sentou e disse: agora vai passar horas orando. Ele deitou e dormiu. Os alunos no outro dia foram perguntar: olha, nós não entendemos nada. O senhor disse que o segredo do Senhor é a presença de Deus. E nós não vimos o senhor entrar na presença de Deus em nenhum momento. Ele sorriu para eles e disse assim: vocês não entenderam nada. Eu nunca saí da presença de Deus. Eu nunca saí. Hudson Taylor escreveu quase 300 páginas sobre a consciência atmosférica contínua da presença de Deus. Assim, a compreensão de identificar a presença de Deus continuamente ao seu redor transfere poder a você, sem limite. Sem limite. Deus tem prazer de ser reconhecido. A Bíblia diz em Provérbios: reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ele tem prazer de ser compreendido, entendido, de ser reconhecido, irmãos. E eu aqui abro parênteses, eu não estou aqui fazendo apologia que oração nos transforma. Eu estou dizendo que revelação é muito importante para a vida de cristão, para a vida do cristão. Porque, ouça, durante muito tempo eu me converti lá no Manto, irmão. Lá no Reteté. Quem se converteu no Reteté aqui? Cadê os pés de fogo? Estão aí. Então, irmãos, eu assim, fui ensinado debaixo da consciência de que a fé tinha que ser exercida com autoridade. Tinha que ser impulso abrupto. Tipo assim, eu estava ali e de repente a pessoa ser curada, eu ser curado em nome de Jesus. E quanto mais abrupto e forte e ousado fosse, significava mais autoridade. Sim, mais força, mais poder. Eu fico com pena de quem tem uma voz que não é muito forte, não tem autoridade. Sabe? Então, tem um primo meu que fala assim: tem um problema de voz, ele nunca vai poder ser pregador pentecostal, porque não tem autoridade. Então, depois, com maturidade, eu comecei a entender, irmão, que fé não é ousadia abrupta, é renúncia pacífica. Irmãos, eu comecei a, pelo Espírito, entender o que Deus queria fazer naquele lugar, e eu renunciar à vontade dEle fazer. É como se você, pela consciência atmosférica contínua da vontade de Deus, você está aqui: Senhor, eu me entrego ao que o Senhor quer fazer. Renúncia, para mim, irmãos, é o caminho sólido em que caminha a fé. Porque muita gente pensa que ousadia, dá um passo, dá um pulo, para mim, fé é renúncia. Todo grande passo da minha vida de fé sai desse lugar, muda para esse lugar, vai para não ser, tudo tinha a ver com renúncia. Alguém diz: o senhor é muito ousado. Não, irmão, eu sou muito quebradinho na presença de Deus. Renúncia tem a ver, paz tem a ver com grandes moveres espirituais, grandes curas. Toda vez que a cura agiu no meu ministério, sim, milagres agiram no meu ministério, assim, foi sempre por renúncia. Renúncia ao que Deus queria fazer na vida daquela pessoa. O Senhor quer fazer. Aí você,
Por isso que muita gente sofre, né? Porque não tem esse comportamento explosivo e acha que por isso não vai ser usado por Deus. Eu quero dizer que a tua renúncia ao que Deus quer fazer vai gerar uma atmosfera de milagre ao seu redor, em nome de Jesus. Irmão, paz, ouça bem, paz é a atmosfera contínua do céu. E tudo que Deus faz no céu é paz, alegria, paz, e se entregar ao que Deus quer fazer. Essa paz tem que ser reconhecida também. Hoje a gente está falando muito sobre reconhecer, né? Jesus disse para os seus discípulos: olha, quando você entrar numa casa, você diga, paz seja convosco. Mas se eles reconhecerem a paz, você deixa a paz ali. Mas se ele não reconhecer a paz, você toma a paz de volta. Isso me dói muito, querido. Porque quando a gente não reconhece a paz, tanta gente, tanto cristão, é muito triste você olhar para uma igreja hoje. Eu não estou dizendo aqui da IPAM, mas eu estou dizendo, e às vezes as pessoas que não tiveram a consciência daquilo que tem. Às vezes a paz vem, no livro de Gênesis, Noé, e paz é muito representado por uma pomba, né? A Bíblia diz que Deus mandou Noé mandar uma pombinha, e a pomba foi, rodou, não achou mais, não achou e voltou. Depois ela foi a segunda vez, voltou com um raminho, e a terceira vez ela foi e ela ficou. Quando eu penso nisso, irmãos, eu penso que num culto como esse, Deus envia aquilo que é para ser liberado sobre nós. E como uma pomba num ambiente desse, começa a vir esperando a identificação de alguém, esperando um lugar para pousar. E Noé, esse Deus poderoso, ele envia e diz: será que tem alguém hoje que vai reconhecer o que eu quero fazer hoje na IPAM? Será que tem alguém hoje que está reconhecendo o que eu estou falando hoje nesse lugar? E essa pomba vem, e às vezes a tristeza é que essa pomba, ela volta para o mesmo lugar, pela falta de reconhecimento. Reconhecer, irmãos, reconhecer é tão importante, que uma mulher rica de Sunem, ela olhou um homem que passava ali, um profeta. Ela olhou para o seu esposo e diz: olha, eu vejo que esse homem não é comum não. Isso é reconhecimento de unção, irmão. A gente tem que reconhecer atmosferas. Nós precisamos reconhecer unção em algumas pessoas, honrar a unção de algumas pessoas. Eu vejo que esse homem é profeta. Ela reconheceu. Vamos chamar ele. Foi, tomou um café. Aí ela voltou para o seu esposo e disse assim: vamos construir um lugar para ele ficar. O que Deus enviou exige preparar lugar. Irmão, lugares são tão importantes. Hoje, a minha pergunta para você é que aquilo que Deus quer lançar sobre você hoje, óleo de alegria, consciência contínua da presença dEle, se vai achar lugar hoje aqui. Se você vai preparar, lugares vêm antes de pessoas. Levante a sua mão e diga assim: lugares vêm antes de pessoas. A Bíblia diz que Deus criou o Éden, depois colocou o homem nele. A Bíblia diz que Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra para um lugar que eu vou te mostrar. Já está prontinho lá, eu vou te mostrar. Lugares, preparar lugares. O altar é a maior prova disso. O altar tinha que ser preparado para receber. Gostaria de convidar você a ficar de pé no nome de Jesus.